Vamos iniciar então o nosso webinar. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar da JME Informática. JME Informática é uma empresa específica para sistemas e soluções de gestão hospitalar. Meu nome é Jorge Branco, eu sou CEO da JME e o mediador dessa apresentação. Tá? Neste webinar, então, contamos com o apoio do CONCET, o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Porto Alegre, com o apoio também da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes, Religiosos e Filantrópicos do Rio Grande do Sul, e o Sindiospo, o Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre. O tema de hoje, então, é o Seu Hospital está preparado para o Gerente?, que é uma experiência de Porto Alegre na implantação do gerenciamento de internações. Hoje a apresentação será do grande amigo aí, Jorge Osório, que é diretor-geral de regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre e coordenador do projeto de desenvolvimento e implantação dos sistemas do complexo regulador, o GERINT, o GERCOM, o GERPAC, e a interoperabilidade entre os sistemas de informações da Rede de Atenção à Saúde de Porto Alegre. Obrigado, então, Jorge, e bem-vindo. Também estará participando a Clarice Estela. Obrigado, Jorge. Falhou? Ok, eu só... também então está participando também a Clarice Estela Porciúncula, analista responsável pelo sistema do complexo regulador da Prosempa, que é a Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre. Também obrigado e bem-vinda, Clarice. Bem, algumas informações de como funcionará esse webinar, tá, pessoal? Durante, então, a apresentação, os microfones e a webcam devem ficar desligados para não atrapalhar o processo da apresentação, e também a webcam para reduzir um pouco o tráfego de internet. As perguntas serão feitas pelo chat, que está disponível abaixo, ali na parte inferior, ou às vezes na parte superior da apresentação, e podem ser feitas as perguntas digitadas ali, e assim, na sequência, eu já repasso a pergunta no final da apresentação para os apresentadores. Então, Jorge, a palavra está contigo aí. Obrigado, Jorge. Não sei se me ouvem bem, falhou um pouquinho onde estava falando ali, mas espero que estejam todos ouvindo bem. Me chamo Jorge Osório, eu sou médico, pediatra e coordeno aqui a regulação de Porto Alegre desde janeiro de 2017. Desculpem, caiu aqui. Não sei se começamos tudo de novo, sim, então, né? Sim, porque eu recém tinha começado a falar. Ok. Agora, aí. Então, como eu estava dizendo, a gente vai tentar aqui mostrar a experiência de Porto Alegre e como a gente conseguiu implantar aqui os sistemas do complexo regulador com digamos, o mínimo impacto na assistência dos hospitais em Porto Alegre. Então, os sistemas do complexo regulador são compostos pelo sistema GERCOM, o sistema GERINT e o sistema GERPAC, e todos eles com a tecnologia da Prosempa, desenvolvimento da Prosempa. Eu trago sempre essa figura aqui porque foi exatamente isso que eu encontrei quando cheguei aqui na regulação de Porto Alegre. Os nossos reguladores passavam literalmente o dia inteiro ligando para todos os hospitais de Porto Alegre em busca de vagas em leitos hospitalares. A gente tinha aqui um sistema que nós tínhamos todas as demandas por busca de internação, mas não conseguia controlar, não tinha a oferta disponível em tempo real dos leitos na rede de Porto Alegre. Então, os reguladores passavam o dia inteiro ligando para os hospitais em busca das vagas em leitos hospitalares. Nós temos o privilégio em Porto Alegre de ter uma rede qualificada e diversificada dentro de Porto Alegre. Então, tem muitos serviços de saúde na nossa capital, mas o que nós tínhamos aqui
toda a demanda dentro do sistema e nenhuma oferta dentro do sistema. Toda a oferta era a tentativa, através de ligações telefônicas, para todos os hospitais, as UTIs de Porto Alegre, e aí encaixar naquelas vagas que nos eram ofertadas toda aquela demanda que a gente tinha dentro do sistema. Então, a gente tinha um sistema qualificado, mas o regulador trabalhava às cegas o dia inteiro dentro da nossa regulação. Então, a partir de 2015, começamos o desenvolvimento dos sistemas do complexo regulador. Em 2016, já conseguimos implantar o sistema GERCOM, e aí começamos com protocolos de solicitação de priorização do acesso, através da parceria com a Telesaúde. Em 2017, nós tivemos a nova estrutura da Diretoria-Geral de Regulação, e assim fomos qualificando gradativamente tanto os sistemas do complexo regulador como a estrutura da regulação em Porto Alegre. Isso trouxe muita qualificação no acesso, e nós vamos ver aos poucos como nós fomos implantando isso, qual foi o impacto que isso trouxe para a qualidade do acesso aqui na nossa capital. A nova estrutura da regulação, ela, justamente por nós estarmos desenvolvendo os sistemas do complexo regulador, o secretário Erno, à época, ele trouxe a tecnologia da informação para dentro da diretoria da regulação, justamente para nós termos a implantação dos sistemas de forma integrada dentro da estrutura da saúde de Porto Alegre. Então, a partir desta integração, nós tivemos uma longitudinalidade da implantação de sistemas. Nós tínhamos sistemas que não conversavam uns com os outros aqui dentro da capital, e a partir da implantação dos sistemas da regulação, a gente começou a ter a integração das informações assistenciais dos pacientes aqui na capital. Então, desde o início, o secretário Erno nos trouxe a regulação como a priorização da regulação como motor da coordenação do cuidado em Porto Alegre, para a qualificação dos mecanismos de contratualização a partir das informações que nós tivéssemos dentro da regulação, e para uma tomada de decisão baseada em informações de qualidade, para o uso da tecnologia com busca das informações de qualidade, para a gente poder avaliar, decidir e monitorar toda a rede de atenção de Porto Alegre. Nós tivemos como metas da regulação, para os 4 anos a partir da chegada do secretário Erno, monitorar em tempo real a ocupação dos leitos de Porto Alegre através do gerente, desenvolver e implantar todos os sistemas do complexo regulador, disponibilizar os dados clínicos das pessoas através de um prontuário integrado de toda a rede de atenção de Porto Alegre, monitorar a trajetória dos medicamentos e disponibilizar os relatórios assistenciais através de dashboards e BI dentro da saúde de Porto Alegre. Então, sempre a nossa missão e princípios de disponibilizar a alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão, de forma equânime, ordenada, oportuna e qualificada. Então, esses são os sistemas do complexo regulador, como eu falei, e quais são as características que todos eles têm, né? Em primeiro lugar, tanto o GERCOM, o gerente e o GERPAC, eles trazem uma identificação única do paciente. Isso através do web service de integração do cartão SUS, né? Esse web service a gente busca as informações direto no web service nacional, então as informações do cartão SUS são únicas, e isso propicia, inclusive, depois a integração de dados da pessoa num único identificador, que é o cartão SUS, né? O CPF da pessoa também é um outro identificador que está dentro do cartão SUS, porque o cartão SUS passou a exigir como campo obrigatório o CPF. Então, mesmo com a disposição do governo federal de unificar as informações das pessoas no CPF, isso não vai impactar de uma maneira muito significativa dentro de todos os nossos sistemas já implantados aqui em Porto Alegre. Trago também como fundamental a identificação dos profissionais através do CNES e a importância que os hospitais têm, a partir de agora, de manter o CNES atualizado, né? Assim como o CPF e os operadores do sistema sempre identificados com usuário e senha. Outra característica do sistema é a necessidade e a prioridade das solicitações, sempre com campos estruturados e obrigatórios, para que tu possa
com isso, ter protocolos de prioridade para ordenar o acesso das pessoas, não pelo tempo de espera na fila, e sim por quem mais precisa. A referência também das solicitações, sempre de acordo com o serviço solicitante, a origem do paciente, aquele serviço que é necessário para aquele paciente e quais são as pactuações intergestoras que estão vigentes para que tu saiba qual é a referência para aquele caso. Então, a oferta do serviço também estão identificadas dentro do sistema através de habilitações, contratos, capacidade instalada, e o QNES também é uma informação que deve estar atualizada, inclusive para o quantitativo de leitos de cada instituição, para que a gente possa ter a informação fidedigna em tempo real. Como eu falei no início, a interoperabilidade dos sistemas se faz necessária, especialmente no gerente, para que tu impacte o menos possível a assistência das pessoas nos hospitais. Então, nós vamos ver logo adiante que a maioria dos hospitais, o médico ou o enfermeiro que está na assistência, ele muitas vezes não tem nem a senha do gerente, porque ele continua utilizando o sistema de informações do hospital e acaba usando realmente o gerente, o NIR do hospital, o Núcleo Interno de Regulação, que esse sim vai fazer a interface com a regulação de Porto Alegre, no caso aqui em Porto Alegre, ou a regulação do Estado, quando a implantação se fizer já para todo o interior do Estado. E outra característica muito importante dos sistemas do complexo regulador é a integração com a autorização, o controle e o faturamento dos hospitais. Nós tínhamos antes em Porto Alegre uma regulação totalmente afastada da autorização das AIHs e das APACs. Hoje, a gente controla essas autorizações com o registro nos sistemas da regulação. Então, o paciente que recebe a AIH, ele necessariamente tem que ter a informação do acesso através dos sistemas da regulação. E aqui eu trago, talvez seja uma quase animação, né? uma animação caseira aqui, de como funciona realmente a rede através dos sistemas do complexo regulador. Então, a partir das portas de entrada dos sistemas, tanto a atenção primária quanto as portas de emergência, UPAs ou emergências hospitalares, se dá, então, a regulação do acesso, seja o fluxo eletivo, seja o fluxo de urgência para a regulação hospitalar. Então, o fluxo eletivo, a partir de uma consulta na atenção primária, o paciente pode precisar de uma consulta ou um exame eletivo especializado, e a partir deste momento ele começa a ter a sua interface, a sua relacionamento com a regulação aqui em Porto Alegre. Primeira coisa que a gente tem é também a telemedicina, o telesaúde, como digamos assim, uma opinião qualificada da real necessidade de acesso ao especialista, ou daqui a pouco só uma telemedicina pode também ajudar na melhor necessidade, de avaliar a melhor necessidade desse paciente. Mas, a partir da real necessidade de uma consulta ou de um exame especializado, o paciente, o solicitante, no caso o médico da atenção primária, ele vai inserir uma solicitação no sistema GERCOM. A partir dessa solicitação, a consulta é regulada e o médico que atende no hospital, ele tem algumas alternativas a partir daquela consulta inicial. Dá alta para o paciente e o paciente retornar para a atenção primária com as informações dentro do sistema GERCOM, ou seja, quem solicita, ele vai ter a informação da realização da consulta, com as informações do diagnóstico e a conduta lá no especialista, ele vai ter esse retorno para a continuidade do cuidado do paciente. Ou o especialista pode solicitar um retorno para ele, para continuar o cuidado especializado dentro do hospital, pode indicar algum procedimento eletivo e uma internação hospitalar para fazer esse procedimento. E a partir dessa indicação, ele vai dar acesso a uma internação eletiva e a solicitação, o próprio médico, no momento da consulta especializada, ele já pode inserir essa solicitação dentro do sistema gerente. E essa solicitação, ela tem a autorização da internação de forma automática. Esse é uma, digamos assim,
é um parâmetro do sistema que a gente aqui em Porto Alegre achou por bem deixar regulação automática no gerente para o acesso eletivo. Por quê? Se o paciente já tem uma regulação do acesso através do GERCOM, por uma consulta com um especialista, e, ora, esse especialista indicou um procedimento eletivo, não achávamos, digamos assim, muito pertinente ter esse acesso negado se foi o próprio especialista que a gente já regulou o acesso indicou essa internação. Então, a gente achou por bem esse acesso se tornar automático, a regulação automática. E se o especialista coloca o pedido da internação direto no sistema no momento da realização da consulta, a gente passa a enxergar neste momento as filas internas dos hospitais. E isso é uma grande vantagem que já trouxe como qualificação aqui dentro de Porto Alegre. Hoje a gente já sabe quais são as filas internas dos hospitais, quantos pacientes aguardam uma cirurgia ortopédica, por exemplo, dentro dos hospitais, quantos aguardam cirurgia oncológica dentro dos hospitais. A gente consegue enxergar, porque o paciente já passou pelo especialista, o especialista indicou o procedimento e já colocou essa solicitação dentro do sistema. Então, ele vai estar essa internação autorizada, mas enquanto o paciente não internar, a gente considera aquilo uma fila interna dos hospitais. Por outro lado, o acesso da urgência se dá pelo acesso direto do paciente nas portas de emergência ou pelo acesso através do SAMU às portas de emergência. E a partir do atendimento da emergência, o médico pode indicar uma alta da emergência ou uma internação hospitalar. E essa internação, então, a internação de urgência, no caso, a partir de um atendimento na emergência, vai também necessitar de uma solicitação dentro do sistema gerente, aí, no caso, uma internação de urgência no sistema gerente. Depois dessa internação de urgência ou da eletiva, todo esse processo é avaliado pelo controle e avaliação, o faturamento e a auditoria, tanto ambulatorial, que são as APACs, quanto a hospitalar para a autorização das AIHs. Então, todo esse processo de regulação vai ser auditado, ver se o paciente teve o seu acesso regular ao hospital e, a partir deste momento, então, autorizado o ingresso nos hospitais. Então, todos eles consistidos dentro dos sistemas da regulação aqui de Porto Alegre. O que é consistido, então? Essa autorização ela pode ser pré-autorizada ou pós-autorizada, após a realização do procedimento. Vão identificar as informações do acesso, tanto no sistema GERCOM quanto no gerente, e a comprovação dos serviços prestados com as regras SIGTAP. Então, esse digamos, vídeo caseiro aí que a gente fez através desse slide aí, mais ou menos explica como é que se dá toda a regulação e toda a conferência da trajetória do cuidado do paciente dentro do sistema, dentro da saúde em Porto Alegre. E aí a gente vem com a pergunta inicial, né? E o seu hospital está preparado para o sistema gerente? E aí a primeira coisa que a gente traz aqui são três tipos de fluxos assistenciais dentro dos hospitais. A primeira é a internação eletiva, a urgência, que a gente pode separar em urgência própria e não própria. O que é urgência própria? São aquelas internações que se dão a partir de um atendimento na própria emergência do hospital. E a urgência não própria são as internações que se dão quando um paciente é atendido num pronto atendimento ou está internado em um hospital que não tem capacidade assistencial para a necessidade do paciente e solicita uma internação que não vai ser realizada na própria instituição, vai ser realizada em uma outra instituição a partir da regulação. Então, nós temos como regra aqui do sistema em Porto Alegre a regulação automática, como eu falei antes, para a regulação eletiva, né? A gente parametrizou o sistema por uma regulação automática. Se ele tem o número do GERCOM, ele vai colocar o número do GERCOM na solicitação do gerente e esse número do GERCOM vai dar acesso automático à internação eletiva. Nós também usamos como parâmetro do sistema aqui em Porto Alegre, e também é um parâmetro que pode ser modificado para não deixar automático a qualquer momento, a regulação da urgência própria, porque é muito difícil um médico de uma emergência indicar uma internação para um paciente
e a regulação que não está assistindo aquele paciente, não está olhando o paciente naquele momento, contraindicar aquela internação. É muito pouco provável que isso aconteça. Então, por isso, a gente deixou também como parâmetro automático. Claro que esta regulação, através da emergência, ela vai ser a que mais vai ser observada lá depois no controle e avaliação, para que a gente evite, por exemplo, a urgencialização. Aquele paciente que acessa, através da emergência, na verdade, para fazer um procedimento eletivo. Isto, sim, é um motivo de avaliação muito mais detalhada pelo controle e avaliação depois dentro aqui da nossa auditoria hospitalar para fornecimento das AIHs. E na não própria, sempre a regulação é mediada pela central ao qual o serviço está vinculado. Então, por exemplo, uma solicitação do interior para uma transferência para Porto Alegre vai cair primeiro na central do Estado, e a central do Estado, quando acha pertinente que aquela solicitação venha para Porto Alegre, ela vai compartilhar aquela solicitação com a regulação de Porto Alegre. Então, nesse caso da urgência não própria, todas as informações, a partir do momento que cai aqui na regulação, o médico olhou, achou pertinente, analisou a necessidade do caso, viu qual era a prioridade através dos protocolos, ele vai indicar as unidades executantes para aquele tipo de necessidade do paciente. E a partir do momento que ele indica, ele compartilha as informações daquela solicitação com o NIR dos hospitais que ele indicou aquela internação. Então, por exemplo, um procedimento de alta complexidade, ele vai oncológico, por exemplo, ele vai indicar para Santa Casa, por clínicas, para Conceição, para PUC, ou um ou mais desses hospitais. E a partir desse momento que o regulador compartilha, o NIR passa a enxergar as informações atualizadas daquela solicitação. A cada 24 horas, o solicitante, vocês sabem, tem que atualizar as informações do caso. E assim ele consegue enxergar a real necessidade do paciente. Isso trouxe muito impacto aqui na regulação de Porto Alegre, porque os hospitais só enxergavam a sua porta de emergência e não enxergavam a demanda que vinham da regulação. E isto nos qualificou sobremaneira, porque nós começamos, ao longo do tempo, ver diminuir o número de internações através da emergência dos hospitais e aumentar o número de internações através destas urgências não próprias, das transferências, seja do interior, das UPAs, para dentro dos hospitais aqui de Porto Alegre. Antes, os hospitais só se preocupavam com a sua porta. Hoje, eles já enxergam os pacientes das suas filas para a regulação também como uma demanda para a sua instituição. É muito importante aqui aqueles hospitais que não utilizam o Web Service de integração, que é uma regra do sistema. Uma solicitação de urgência só pode ter uma para um cartão SUS. Então, muitas vezes, os hospitais que não estão integrados no sistema, eles esquecem de dar alta no sistema e acaba bloqueando uma internação quando o paciente é transferido. Então, é um dos, digamos assim, dos gargalos que a gente tem que prestar atenção. Quando não está integrado, o hospital esquece de dar alta e aí, na hora que vai internar numa outra instituição, ocorre essa alerta lá no sistema e a gente tem que ligar para a instituição da alta lá de onde o paciente veio. Então, como eu falei anteriormente, um fator crítico de sucesso é o NIR dos hospitais. Então, qual o impacto que nós temos maior? Certamente vai ser na regulação interna, no NIR. Porque todos os hospitais que têm o seu sistema integrado, eles têm essa integração, vai se dar, os profissionais que estão na assistência praticamente nem conhecem o sistema gerente, porque eles utilizam na sua assistência o próprio sistema de informações do hospital. Então, a solicitação de internação vai estar diretamente relacionada com a nota de internação do hospital, do sistema de informações do hospital. A ocupação e desocupação do leito vai estar integrada à ocupação e desocupação do leito do sistema de informações do hospital. A alta hospitalar também vai estar relacionada com a nota de alta dos hospitais. Então, toda essa interoperabilidade impacta o mínimo possível na assistência. Vai impactar realmente no NIR do hospital. Porque
e eu diria que esse impacto é benéfico para o hospital, porque o NIR passa a enxergar as suas filas das internações eletivas, das especialidades, passa a enxergar quantos pacientes estão aguardando na fila da ortopedia, da onco, enfim. Isso passa a ser muito claro para a gestão hospitalar. As urgências próprias, que são os acessos via emergência, ele vai também notar um impacto positivo, porque aqueles encaminhamentos via emergência para o acesso hospitalar, eles se tornam menos necessários, porque o paciente vai ter acesso de internações não próprias pelo sistema, não precisando chamar um paciente através da sua própria emergência para que ele tenha um acesso a alguma especialidade dentro do seu hospital. E as transferências, elas também impactam porque aquele paciente que está internado no hospital e que é solicitado uma transferência para outro hospital, o NIR vai ter o controle de todas aquelas transferências, inclusive vai estar enxergando quando elas vão ser autorizadas para outras instituições para poder acionar o mecanismo de transferência, enfim, transporte do paciente e tudo mais. Aqui é uma tela do gerente, né, para a identificação do paciente. Esse é o web service, se relaciona ao web service de integração do cartão SUS, do Ministério da Saúde. Então, a identificação do paciente do cartão SUS ou do CPF, ou essas três informações, o nome do paciente, o nome da mãe e a data de nascimento. Tu pesquisa bem direto do cartão SUS a identificação do paciente, tu acaba tendo todo o histórico do paciente vinculado a esse cartão SUS. Aqui, como eu falei, todas as informações da solicitação de internação, elas vêm, são praticamente os mesmos da nota de internação, da nota da IH, então isso não traz impacto significativo para quem está na assistência, né? Aqui uns dados adicionais que a gente solicita justamente para classificar a prioridade e a gravidade do caso. Inclusive o sistema traz alertas ali, por exemplo, eu coloquei aqui nesse caso hipotético que o paciente está com uma máscara de Hudson a 10 litros por minuto e aí o sistema já alerta que tu está pedindo um leito de enfermaria aqui no caso, né? Quem sabe esse paciente não está precisando um leito de UTI, ele já traz esses alertas para que também tu possa solicitar aquele leito mais adequado para o paciente. Aqui é o painel da regulação, então os hospitais não têm a relação com esse painel, mas eu só queria trazer que todos os painéis são o gerente, ele tem como característica, ele é um site responsivo, então aqueles que estão diretamente relacionados, que têm a senha de acesso ao gerente, eles podem ter no seu celular também o acesso ao sistema e poder, não precisa estar sempre na frente do computador para ter para estar sempre em dia com as suas solicitações dentro do seu hospital ou até mesmo na regulação. Aqui é como a regulação enxerga uma solicitação, né? Aquele mesmo alerta trazendo aqui para a regulação que ele necessita de UTI. Então, todas as análises são qualificadas tanto pela gravidade, prioridade, alertas e mensagens, tudo vai estar dentro da solicitação do sistema. Isso aqui é o nosso protocolo de prioridade, onde o regulador classifica a prioridade do caso e a ordem das solicitações ficam pela prioridade, não pelo tempo-resposta, pelo tempo de fila. O tempo de fila ele é a ordem para o paciente dentro da mesma gravidade e não a ordem cronológica da regulação. Tu pode filtrar por tipo de leito, então vagou um leito de UTI, tu filtra, vê qual é a prioridade do momento para indicar aquela internação, para autorizar aquela internação. Aqui também o paciente, o sistema indica qual é a referência do paciente, no paciente vindo de Montenegro, precisando uma valvuloplastia mitral percutânea, ele já vai indicar aqui qual é o município de referência para esse paciente, e aí o médico já pode ter essa informação no mesmo momento da solicitação. Aqui é uma tela, como eu falei anteriormente, a partir do momento que o regulador indica os hospitais, então aqui é uma solicitação que vem de Tramandaí, caiu primeiro na Central do Estado compartilhou com a Central de Porto Alegre
viu a necessidade do paciente e compartilhou com o Hospital da PUC, o Instituto de Cardiologia e a Santa Casa. E a partir deste momento, todos enxergam todas as evoluções dos casos, as mais recentes. Então, a cada 24 horas, o solicitante é obrigado a atualizar o caso. Então, essas informações se tornam transparentes, claras e atualizadas para todos envolvidos no processo da regulação. Isso aqui é o painel do NIR, e aqui este é o painel onde o NIR dos hospitais vão estar olhando. Essa primeira aba aqui são as solicitações que o próprio hospital está pedindo uma regulação para fora. Então, um paciente que está dentro do meu hospital e eu estou solicitando uma transferência para uma outra instituição. Então, essas são as 5 solicitações que estão aqui no Hospital Vila Nova, por exemplo, né? E aqui, quando a regulação autoriza uma transferência, o Vila Nova já vai enxergar aqui todas as transferências autorizadas para acionar o transporte e encaminhar o paciente. Aqui é a fila de pacientes que está para ingressar no hospital. Aqui que o NIR vai olhar a informação dos casos e vai dar o aceite ou não dos pacientes. E aqui, nessa tela aqui das internações autorizadas, é quando a regulação, tu aceitou e a regulação autorizou para a tua instituição, e aí esse paciente está para chegar a qualquer momento no hospital. Como eu falei anteriormente, todas essas funcionalidades também estão no site responsivo, podem ser acessadas através do celular de vocês. Aqui é a resposta do NIR, ele vai responder, ele pode aceitar uma transferência imediata, ou aguardando a liberação do leito, ou pode rejeitar a solicitação, justificando o motivo da rejeição. Aqui é para vocês verem como a gente enxerga aqui na regulação o mapa de leitos em tempo real. Então, cada hospital tem o seu gráfico de pizzas com o número de leitos ocupados, os leitos livres, inclusive os leitos extras aparecendo aqui na central. Aqui, quando a gente abre aqui a gente vai abrir uma dessas pizzas, e dentro dessas pizzas nós vamos ter o tipo de leito, a estratificação por tipo de leito de cada hospital. Ali no caso do Hospital Vila Nova, de novo. Então, aqui eu tenho leito cirúrgico, clínico, isolamento, leito psiquiátrico ou UTI, que são os leitos disponibilizados naquele hospital. E aqui, ainda clicando mais uma vez, eu tenho, inclusive, o nome de cada paciente que está ocupando os leitos do hospital. Aqui é outra maneira de identificar a lista de pacientes internados, né? Então, eu posso também procurar pela lista dos leitos, identificação dos leitos, e vou ter o nome e o cartão SUS de cada paciente ocupando lá. Então, o gerente trouxe para nós, dentro da regulação de Porto Alegre, várias vantagens. Hoje nós temos 100% dos leitos monitorados online, sendo que 75% deles são monitorados com interoperabilidade, ou seja, só 25% dos hospitais têm que fazer duplo registro, internar no seu sistema e depois atualizar o sistema gerente com a ocupação do leito. 100% das AHs que são autorizadas aqui pela central têm o registro dentro do sistema gerente. Todas as nossas regulações se dão por protocolo de prioridade, nós temos diminuído sistematicamente o tempo de resposta entre a solicitação e a autorização da internação. O sistema é parametrizável para tu deixar como regulação automática ou não, como a gente viu. A gente deixou a regulação automática para o eletivo através do protocolo GERCOM, a transparência das filas internas, enfim, várias vantagens que nós tivemos dentro de Porto Alegre. Aqui eu trago também as vantagens do GERCOM. Opa, isso aqui era gerente. Agora aqui é o GERCOM. Também as várias vantagens, mas não precisamos se focar no GERCOM neste momento. O GERPAC e o DIS são todos sistemas que a gente implantou desde 2015. E aqui eu trago para vocês algumas informações para vocês verem o que a gente consegue verificar através dos BIs dos sistemas, né? A gente tem hoje, já consegue fazer a gestão de todas as informações da regulação aqui de Porto Alegre através
de ferramentas de BI. Então, por exemplo, aqui ó, eu trago as informações do número de solicitações e número de autorizações por mês. Eu controlo aqui, por exemplo, nessa outra aba, as solicitações que são de Porto Alegre, em azul, ou do interior. Eu posso filtrar por tipo de leito. Vocês veem que, em geral, é mais porto-alegrense do que do interior, que interno em Porto Alegre, que solicito em Porto Alegre. Mas se eu trocar o tipo de leito, por exemplo, para UTI adulto, onde Porto Alegre é uma referência, isto muda. Aumenta o número de solicitações, especialmente nos últimos meses da pandemia, aqui, onde a gente teve esse salto de solicitações aqui em Porto Alegre. Eu posso filtrar, por exemplo, por tipo de CID. Então, eu vou colocar lá como, por exemplo, eu vou no CID aqui, eu vou botar causas respiratórias e síndrome gripal. Né? Então, a gente pode ver, inclusive, a sazonalidade das internações. Eu posso mudar, deixar essas mesmas dois CIDs e vou trocar o tipo de leito para vocês verem a UTI pediátrica e a enfermaria pediátrica. Olha a sazonalidade do inverno, né? 2018 aqui, 2019 e esse ano que nós não tivemos sazonalidade graças à suspensão das aulas aqui em Porto Alegre. Então, a gente não teve o pico dos invernos de 2018 e 2019, só para vocês verem o que dá para enxergar com esses sistemas, né? Então, é bem interessante as informações que já se tem hoje dentro do sistema através de ferramentas de BI. O tempo da regulação a gente consegue medir também. Então, a gente tem aqui a mediana do tempo de resposta. Em 2018, a gente percebeu que estava demorando para alguns tipos de internações e a gente começou a fazer protocolos para vaga zero com o SAMU, quando os pacientes estavam muito graves, em pronto atendimento, especialmente. A gente pode filtrar isso aqui por tipo de leito e a gente vê que quando a espera é por leito de UTI, por exemplo, esse tempo-resposta ele é menor ainda. E se a gente for botar por UTI pediátrica, que a gente tem menos demanda, o tempo de resposta é ainda menor. Chega a demorar somente 2h30 como mediana para acesso ao leito de UTI pediátrica aqui em Porto Alegre. Isso é a mediana. Então, aqui é o número de regulações em 24 horas, o azul, são o número de regulações para leitos em que a gente consegue em 24 horas. Retomando, a gente também conseguiu, através da interoperabilidade dos sistemas e de barramentos internos ou com sistemas dos hospitais aqui de Porto Alegre, a gente conseguiu construir um prontuário eletrônico único para a cidade, através de interoperabilidade, assim como esses dashboards que a gente viu anteriormente. Então, hoje, através de aplicativo, a gente está implantando, hoje em Porto Alegre, o prontuário do cidadão, onde o paciente, através do seu celular, vai ter as informações das suas consultas, dos seus agendamentos, né, as consultas que ele está em espera, o seu histórico de saúde e as informações que ele vai ter de consultas, vem do GERCOM, de exames também vem do GERCOM, das internações vem do gerente e dos procedimentos, que são as hemodiálises, quimioterapias, radioterapias, ele vai ter do GERPAC. Então, todas as informações o paciente vai portar no seu celular, no seu aplicativo, as informações do seu histórico de saúde a partir da interoperabilidade dos sistemas aqui em Porto Alegre. Então, esse esquema aí todo é para vocês verem tudo que a gente está imaginando interoperar. Os solicitantes, serviço de integração com os sistemas do Ministério, o Cartão SUS, o CNES, todos os sistemas de regulação, de autorização
o ACH nós estamos migrando para autorização para dentro do gerente. Enfim, todos os sistemas também depois integrando com todas as autorizações e exportando para os sistemas do Ministério da Saúde, onde vão ser consolidados. Também o serviço de integração com os hospitais executantes, e isso trazendo várias informações. A gente hoje, aquela ideia inicial lá que eu falei do secretário Erno, de termos a tomada de decisão baseada em informações de qualidade, hoje para nós aqui em Porto Alegre já está se tornando uma realidade, né? Hoje a gente conta com contratos e os indicadores dos contratos já são muito baseados nesses sistemas da regulação. A gente avalia a qualidade do acesso, o perfil assistencial das instituições, os processos internos dos hospitais e os resultados assistenciais a gente já pode medir através dos sistemas de regulação. Então a gente faz todo esse ciclo virtuoso, né, da avaliação, a programação, os contratos dos hospitais, a gente vê a regulação, a gente faz o controle daquilo que foi regulado, se está adequado ao contrato e faz toda a reprogramação das informações. A gente tem, então, em Porto Alegre, graças a um controle eficiente da regulação e as informações qualificadas, também uma integração de rede e traz transparência a todo o processo assistencial dentro do nosso município. E tudo isso com o uso da tecnologia. Então, nós saímos lá daquela foto do telefone dos anos 60, 50 para uma realidade totalmente diferente hoje aqui em Porto Alegre. Eu agradeço a oportunidade, Jorge, aí que a gente está falando aqui da nossa experiência e fico à disposição aí para perguntas. Obrigado, Osório. Bem, agora eu vou fazer algumas perguntas que foram repassadas aqui, e aí tanto o Jorge quanto a Clarice podem, algumas delas são técnicas, outras são já mais dos processos, então vou começar aqui fazendo a pergunta. Primeiro, há uma necessidade de evolução do paciente a cada 24 horas. E aí, até pela experiência em Porto Alegre, é necessário essa solicitação de emergência só na questão da emergência ou também nas eletivas também é preciso fazer esse processo de evolução a cada 24 horas? Excelente pergunta. Essa evolução ela se dá nas internações de urgência não automáticas, né? Então, por exemplo, se tiver hoje aqui em Porto Alegre se faz necessário nas internações de urgências não próprias, que são as que não estão com a regulação automática. Se nós tivermos, por exemplo, uma regulação não automática de um determinado hospital, por exemplo, vamos dar uma hipótese, o Hospital da PUC, nós tiramos a regulação automática da sua porta de urgência porque tem uma emergência referenciada. Aquele hospital, quando vai internar alguém da sua emergência, né, esse cai na regulação. E esse sim precisa atualizar a cada 24 horas. Quando a regulação está automática, seja a eletiva, seja a da urgência própria, não precisa essa evolução diária. Precisa a evolução diária naquela que está sob regulação, porque a gente precisa ter atualizado a cada 24 horas o quadro de saúde do paciente. Não era raro, antes do sistema antigo, a gente ficar batalhando por um leito de UTI, por exemplo, e o paciente, em algumas horas, começava a evoluir, melhorar o paciente, e aí, quando conseguia a vaga, a gente ligava para a instituição, porque era tudo pelo telefone, né? E ele dizia, não, mas ele já melhorou, já dei até alta. E aí, tu perdeu a informação atualizada no sistema. Então, por isso que se faz necessário, sempre que o paciente estiver em regulação, essa atualização a cada 24 horas, no mínimo, do estado de saúde do paciente. Perfeito. Outra pergunta aqui do Marco de Porto Alegre, as credenciais de acesso para o web service são da empresa de desenvolvimento do software ou são credenciais do hospital? Não, todas as credenciais, o login e senha, são solicitados para o gestor da central de regulação ao qual o serviço está vinculado. Por exemplo, todos os hospitais e pronto atendimentos que precisam uma senha de acesso ao sistema fazem a solicitação formal aqui para a regulação de Porto Alegre, né? E quem dá são aqueles gestores do sistema
gestores da central, né? Não é o regulador que vai dar a senha, tem um perfil específico do gestor da central, que esse sim dá o login, a senha de acesso para o usuário, que ele vai trocar sua senha assim que tiver o primeiro acesso ao sistema. Ah, mas desculpe, Jorge, só complementando a questão dos serviços de integração, quem dá a chave de acesso e senha para os serviços de integração é a Procempa, tá? Também através das respectivas centrais, ou de Porto Alegre ou a central estadual. Mas a chave de acesso não é da empresa do software, ela é do hospital, tá? Essa pergunta, inclusive, quem me fez esses dias atrás foi um hospital usuário do Tazi em relação a isso, e como tudo que é feito dentro do sistema gera um log de acesso e é vinculado à senha, ao usuário e senha, o serviço de integração, ele também tem um usuário e senha de acesso, que identifica o hospital que está se conectando ao serviço de integração e que está consultando as informações. Então, a chave é vinculada ao QNES do hospital, não à empresa fornecedora do software, tá? Então, por exemplo, a Philips, que fornece serviços para mais de um hospital, cada hospital tem a sua chave de acesso, apesar de ser o mesmo sistema TASI. Desculpa, Jorge, eu havia entendido que era login e senha de acesso como usuário do sistema, como NIR ou usuário, não dos sistemas de integração. Então, perfeito. Realmente não tinha entendido. Não, tranquilo. Aproveitando ainda, o processo do gerente que está sendo utilizado agora pelos hospitais de Porto Alegre, está sendo utilizado para Porto Alegre, é o mesmo que vai ser para o Rio Grande do Sul ou são processos distintos? Esse eu acho que é mais para Clarice, né? É exatamente a mesma coisa, não tem nenhuma modificação. Os mesmos serviços de integração vão ser usados para todos. A diferença é que cada hospital está vinculado a uma central, os hospitais que estão fora de Porto Alegre estão todos vinculados à central estadual, e as suas solicitações, quando entrarem no gerente, vão cair na fila da central estadual e não na central de Porto Alegre. Mas a estrutura é exatamente a mesma, as regras são exatamente as mesmas para todo mundo, tá? Não faz nenhuma diferença. O Rodrigo, do Hospital São Francisco de Paula, pergunta se continuamos solicitando as AHs para as secretarias municipais. Desculpe, pode falar aí, Cacá. Não, assim, esse processo da questão do faturamento ainda não está dentro do gerente. O Jorge Osório falou para vocês um pouco antes na apresentação dele que nós estamos trabalhando para colocar toda essa parte de autorização dos laudos de AIH e autorização das AIHs dentro do gerente. Hoje ainda não tem. Então, continua tudo como era antes. E mesmo quando nós tivermos o faturamento dentro do gerente, o processo de fornecimento da numeração, da faixa de numeração de AIHs, os quantitativos autorizados para cada município, continua sendo gestão das secretarias municipais, tá? Isso não tem nenhuma alteração. Esse processo ali que a gente faz é daqui de Porto Alegre, não tem realmente a gestão dessa implantação, inclusive do módulo de autorização informatizado. Esse modelo também, quando estiver pronto aqui em Porto Alegre, vai ficar disponível para o Estado, mas a implantação vai ser feita pelo Estado e na medida que ele achar oportuno. Uma outra pergunta, que é da Tatiane. Se um hospital tem exames eletivos SUS, mas não para urgência e emergência, como fazer a transferência do paciente? Exemplo, uma endoscopia digestiva alta para urgência e emergência. O paciente, o hospital, quando ele ao atender o paciente na emergência, ele pode solicitar ou uma internação não própria, então ele nem vai internar na sua instituição, ele já vai pedir diretamente uma internação fora da sua instituição, ou ele pode internar o paciente na sua instituição, colocando no gerente, processo automático, se assim
a regulação estadual entender que vai ser um processo automático da emergência, mas ele vai internar na sua instituição e aí depois, para poder estabilizar o paciente naquele momento, e aí solicitar uma transferência. A gente usa, nesse caso, dentro do protocolo de regulação de Porto Alegre, até o exemplo da hemorragia digestiva é a gente tem como o tempo-resposta necessário para conseguir a transferência desse paciente até 6 horas. E quando a gente não consegue, aqui em Porto Alegre, por exemplo, o paciente está num pronto atendimento com uma hemorragia digestiva, ele está sendo estabilizado com reposição de volume, digamos assim, lá dentro do pronto atendimento, a gente tem até 6 horas para conseguir o leito para esse paciente. Se a gente não conseguir em 6 horas, a gente desencadeia o APH secundário, aciona o SAMU, e o SAMU regula para uma porta de emergência, porque um paciente sangrando não pode ficar no pronto atendimento. Mas é o protocolo aqui de Porto Alegre, que pode ser implantado ou não pelo Estado. Perfeito. Mas o gerente também tem, desculpe, Jorge, só para assim, o gerente também tem a questão de solicitações de procedimento, tá? Que eu não sei se era isso que a pessoa queria saber, mas hoje os procedimentos que estão dentro do gerente são os procedimentos para vir para Porto Alegre, cateterismo, PET-CT, e tem um outro que agora me esqueci, o Jorge Osório pode me ajudar, CPRE, exato, muito obrigada. São esses 3 procedimentos que não exigem internação, mas que podem ser solicitados dentro do gerente, na mesma lógica. Ao invés de ser uma solicitação de um leito, é uma solicitação de um procedimento que vai cair para a central estadual. Por enquanto, ainda é só para vir para Porto Alegre. Eu não sei como a central estadual vai organizar isso nas outras referências no estado, mas são estes 3 procedimentos também podem ser cadastrados no gerente, tá? Mas esses 3 procedimentos, só para deixar bem claro, esses 3 procedimentos que a Cacá falou, são procedimentos que exigem que o paciente esteja internado no hospital solicitante. Então, o paciente vai estar internado no hospital do interior e, quando é solicitado o procedimento, a gente já entende que o paciente vem para Porto Alegre para fazer o procedimento e, realizado o procedimento, ele retorna para dar sequência àquela IH onde o paciente está internado. Então, isso que ela refere, tem 2 tipos. Ou o paciente está internado e tu quer uma transferência, ou seja, o paciente vai vir para Porto Alegre ou vai para outro hospital, no caso da implantação no interior do estado, vai ser transferido para outro hospital e vai dar alta naquele hospital, aí isso é uma transferência. Agora, quando é procedimento que é solicitado, esses 3 citados nesse momento, CPRE, cateterismo ou PET-CT, o paciente vem realizar o procedimento, mantém a IH aberta no seu município, realiza e retorna para a sequência da internação. A Jussara faz a pergunta, a fila de espera, por exemplo, das cirurgias se dá pela prioridade. Essa prioridade quem determina, o médico assistente ou o regulador? Na verdade, o que nós temos a prioridade, a fila, a gente, por enquanto, na central, a gente tem a fila, o protocolo de prioridade para a fila externa. Então, por exemplo, a gente tem protocolo de prioridade para internação de urgência, tem protocolo de prioridade para as consultas eletivas através do GERCOM. A gente ainda não implantou, até pode ser uma futura implantação, mas aí teria que envolver todos os hospitais da rede de Porto Alegre, um protocolo de priorização interna dos hospitais. Mas aí a gente extrapola, digamos assim, toda a atribuição da regulação de Porto Alegre. A gente teria que envolver todos os hospitais para poder também ordenar as filas internas dos hospitais por ordem de prioridade nas instituições. Hoje, a gente enxerga as filas internas, mas a gente enxerga elas de forma cronológica, né? Dos mais antigos, os mais novos, dentro da fila de espera para procedimentos seletivos dentro dos hospitais. Perfeito. A última pergunta, então. É necessário cadastrar no gerente todos os pacientes que internam, independente da necessidade de transferência ou não, e ocupar leito no gerente? Excelente pergunta. É aí que está o diferencial do gerente. Sim, é necessário. Porque justamente por isso que a gente tem um mapa de leitos em tempo real. Então, é obrigatória a internação do paciente, seja o paciente do fluxo de urgência que foi atendido na emergência do hospital,
internou no hospital, isso aqui eu estou falando por Porto Alegre, tá? Não, isso são etapas de implantação que o Estado vai implantando gradativamente, mas falando de Porto Alegre, 100% das internações devem ser registradas no gerente, seja a eletiva, a partir de uma consulta eletiva, cadastrou a internação com o número GERCOM, está autorizado, fica na fila e quando tiver um momento daquela cirurgia, o hospital vai chamar o paciente e aquela internação que já estava em status autorizado vai fazer a ocupação do leito, vai fazer a cirurgia e dar alta para o paciente. Fica toda essa sequência registrada dentro do sistema gerente. Da forma da entrada pela emergência do hospital, uma solicitação própria de urgência, como eu falei, vai ter ali o boletim da emergência, indicação de internação, ocupa o leito, tratamento, alta, todo esse fluxo dentro do paciente dentro da instituição informado. Quando é uma regulação não própria, então a central que autorizou a transferência para aquela instituição, quando chega o paciente na instituição, utiliza aquele protocolo do gerente para a ocupação do leito, o paciente faz o seu tratamento, tem alta e toda essa trajetória vai ficar informada dentro do sistema. Se a gente tem esses 3 dados informados, a eletiva, quando ocupa o leito, a internação da própria urgência, quando ocupa o leito, e a transferência, quando ocupa o leito, a gente tem o mapa de leitos em tempo real. É exatamente aí que vem o diferencial do sistema gerente. Tu enxerga 100% dos leitos, sabe exatamente a posição do leito que está ocupado, está bloqueado ou está livre. Então, se nós não tivermos todos os registros das internações, a gente não vai ter o leito, um mapa de leitos em tempo real. Se só uma parte da internação da tua instituição tu registrar no sistema gerente, nós não vamos ter o mapa de leitos em tempo real. Pode ter isso, pessoal, isso pode ter um outro problema do ponto de vista de processo, tá? Dentro dos hospitais de vocês. Eu sei que a Central Estadual deu prioridade para os leitos de UTI, até em função da questão da pandemia, né? Claro, mas assim, do ponto de vista de processo, dentro do hospital de vocês, se vocês trabalharem só com alguns leitos ou com algumas solicitações dentro do gerente, isso também pode ser um problema, porque vocês vão ter que identificar no processo de integração o que vai para o gerente e o que não vai para o gerente, por exemplo. Tá? Então, assim, o paciente entrou, estamos trabalhando só com os leitos de UTI integrados no gerente, ok. O paciente internou num leito de enfermaria, agravou, precisou do leito de UTI. Agora eu integro no gerente, eu abro uma solicitação e faço a integração no gerente. O paciente melhorou, saiu da UTI e voltou para a enfermaria. O que eu faço com essa solicitação? Eu registro uma alta? Não, né? Eu tenho que desocupar o leito de UTI porque ele saiu da UTI, mas ele não deu alta da instituição, ele simplesmente está indo para um leito de enfermaria. Então, isso, assim, a questão de começar a fazer essa implantação parcial pode gerar um problema de processo que aí, obviamente, cada um de vocês tem que avaliar dentro dos hospitais de vocês. Mas, assim, aqui em Porto Alegre, cada hospital, quando entrou o hospital inteiro, né? Porque facilita, inclusive, nos processos de integração, tá? Perfeito. Tem que observar isso. Aqui a gente literalmente virou a chave. A gente chegou no dia 8 de janeiro, me lembro bem da data, 8 de janeiro de 2018, nós simplesmente migramos de sistema e virou a chave. A partir do momento, 100% das internações teriam que estar dentro do sistema. Alguns hospitais acabaram integrando mais tarde, mas todas as regulações se deram através do sistema gerente a partir daquele dia e a gente passou a enxergar, então, o mapa de leitos de Porto Alegre em tempo real na maioria dos hospitais. Naqueles que não integraram, foi sendo, digamos assim, gradativamente integrado ao sistema. Ainda tem uma pergunta aqui, vamos ver se a gente consegue responder rapidinho. O que ocorre quando a transferência é feita de médico para médico, porta a porta de hospital? É da Andara a pergunta. Exatamente aí que vem o controle e avaliação, como eu falei anteriormente, né? O sistema, a gente tinha bastante esse processo aqui em Porto Alegre, e isso com certeza diminuiu muito aqui na nossa cidade. Agora, os médicos preferem aceitar a transferência
pelo sistema e não de contato a contato. Por quê? Porque quando tu recebe um paciente transferido de contato médico a médico, muitas vezes tu não enxerga o todo, né? O médico, eu sou médico e sei disso, a gente pensa muito bem naquele paciente que está na sua frente. A gente esquece muitas vezes da fila que tem para entrar dentro do nosso hospital. E muitas vezes aquele paciente que a gente está aceitando de uma maneira direta, de contato a médico, não necessariamente é o médico, é o paciente que está o mais prioritário daquele momento para aquele leito, né? Então, e hoje, através do sistema da regulação, a gente percebeu muito a diminuição desse encaminhamento direto e também a urgencialização, né? Aquele paciente que a gente percebe que quando tem um registro via porta de emergência e a gente vai ver o procedimento realizado, não tinha nada a ver com uma emergência. E aí vem o momento da auditoria da conta, né? Então, isso é muito importante. Isso aqui em Porto Alegre, a gente avançou muito. Hoje em dia, a gente tem um mínimo de glosas nesse sentido, porque todas as internações são realmente registradas nos sistemas, e o que a gente tem alguma divergência é de quantitativo ou do código do procedimento, que é um ou é outro, mas assim, a recusa da conta como um todo, isso caiu muito aqui na nossa cidade a partir desta implantação, porque a gente já tem todo o registro da trajetória do paciente no sistema. Perfeito, perfeito. Bem, pessoal, ainda tem uma pergunta aqui do pessoal da UX, e aí, se puder responder extremamente breve, que é: quem faz essas atualizações no sistema gerente normalmente, pela parte interna? Enfermeiro, médico, auxiliar administrativo? Eu posso responder, se vocês me permitem. Assim, quem utiliza os serviços de integração continua fazendo dentro do sistema do seu hospital, como faz hoje com controle das permissões de acesso, como é feito hoje em cada um dos seus sistemas, tá? Por isso que o serviço de integração é muito importante na utilização do gerente. Se for fazer a atualização direto dentro do sistema, bom, aí vai gerar uma certa duplicidade, tá? Normalmente existem alguns controles, inclusive de segurança de acesso à informação. Informações clínicas são de uso do pessoal que está mais direto na assistência, né, do profissional de saúde, médico, enfermeiro. O sistema até permite auxiliares administrativos, mas com restrição de acesso ao conjunto de informações. Então, por isso que é importante quão mais integrado o sistema do hospital de vocês estiver com o gerente, melhor a vida de vocês, inclusive porque tem toda essa questão de segurança de acesso que é restrita dentro do sistema, tá? Mas, assim, pode ser o enfermeiro, pode ser o médico, pode ser o auxiliar administrativo na questão da ocupação ou desocupação de leito, mas, por exemplo, quem acessa as informações clínicas no painel do NIR tem que ser o pessoal da assistência, médicos e enfermeiros, que é quem vai ter acesso às informações mais detalhadas das evoluções desses pacientes. As evoluções, normalmente, como a Cacá falou, elas podem estar integradas justamente no sistema de informações do hospital com as evoluções rotineiras, né, da equipe que está na assistência do caso. Então, justamente essas evoluções, como é que estão os sinais vitais e como é que está uma evolução médica, né, descrevendo a atualização do caso a cada dia, se estiver integrado, isso já é uma rotina da equipe. Basta integrar isso do sistema de informações do hospital com o sistema de informações com o gerente, né? E aí tu tem as informações atualizadas sem que isso impacte na rotina assistencial da instituição. E até aproveitando, então, queria informar todos os clientes da JME, né, que estaremos disponibilizando na semana que vem a primeira versão do processo de integração com o gerente, porque tem vários processos complementares que são colocados no sistema, com informações, sinais vitais e tudo mais. Então, a partir da semana que vem, então, esse processo já vai estar sendo disponibilizado para cada um dos hospitais e começarem os processos de integração e teste e homologação.
E também nos colocamos à disposição dos demais hospitais que tenham necessidade de processo de integração. Nos colocamos a nossa equipe à disposição aí para qualquer informação que a gente possa auxiliar aí para dirimir os problemas que possam vir a partir dessa integração, né, com os sistemas de RP de cada uma das instituições. As considerações finais aí, Jorge e Clarice, estou à disposição para vocês aí. Vai, Cacá? Ou eu? Pode ser. Não, pode ser. Gente, assim, eu não sei se todo mundo participou de uma outra reunião que foi promovida pelo pessoal do Estado, Federação das Santas Casas, enfim. Vocês têm, as empresas quase todas têm o nosso e-mail lá na Procempa, a documentação dos serviços de integração está à disposição na Secretaria Estadual de Saúde, na Secretaria Municipal de Saúde. Não tem problema nenhum se vocês tiverem alguma questão e quiserem avaliar, tá? A gente só pede que tenha as autorizações de acesso ao sistema sejam feitas através das secretarias, das respectivas centrais de regulação. É super simples o uso, tá? É super tranquilo, tanto que o próprio pessoal da JME fez o desenvolvimento, assim, super rápido, pelo que eu estou vendo, não tem muito mistério. Vocês vão ver que, usando os serviços de integração, o gerente não vai impactar tanto na vida de vocês, mas, por outro lado, como o Jorge Osório disse, vai trazer uma transparência muito legal para o que está acontecendo dentro do hospital. É um ganho muito grande vocês não precisarem mais ficar pendurados no telefone com a Central de Regulação Estadual, pedindo leito, solicitando, discutindo o caso. É tudo via sistema, é bem legal, fica tudo registrado, o histórico do que aconteceu com o paciente, para quem envia o paciente, para o solicitante, para o hospital que recebe esse paciente, tem todo o caso descrito ali. O sistema ficou super completo em relação a essa questão das informações. E estamos à disposição na Procempa para ajudar, dirimir qualquer dúvida, tá? Fiquem à vontade. Muito obrigada pela atenção de todos, tá? Obrigado. Osório. Também gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar o sistema para todos. Acho que muitos já conheciam por serem solicitantes de internações aqui em Porto Alegre, mas agora vão mudar o lado do balcão, digamos assim, né? E vão passar a ser também executantes, e muitas vezes as transferências vão ser solicitadas de fora para dentro das suas instituições. Então, volto a reforçar, o fator realmente crítico do sucesso é a implantação adequada do núcleo interno de regulação. Não precisa ser uma equipe inteira dedicada exclusivamente a isso, basta tu ter um médico que possa ter esse papel de responder pelo aceite da sua instituição para receber os pacientes, e uma enfermeira, muitas vezes, uma enfermeira também apoia muito bem nesse papel, e sempre com as informações médicas integradas à enfermeira, e o médico é um par bastante benéfico para esse tipo de papel. E eu digo que em Porto Alegre a gente mudou muito a qualificação do fluxo assistencial na cidade. Eu acho que hoje em dia a gente, por exemplo, no momento de pandemia, eu acho que teríamos uma outra realidade aqui em Porto Alegre se nós não tivéssemos já implantado o sistema. A gente não enxergaria a disponibilidade do leito em tempo real aqui em Porto Alegre. Já estamos numa situação difícil, imagino, sem o sistema, como seria aqui na nossa cidade. Ia ser uma situação bastante caótica nesse momento. A gente agradece a oportunidade e reforço a informação da Clarice. Quanto mais integrado tiver o sistema, menos impacto na assistência. Não terá dupla digitação pela equipe assistencial, tu ter que registrar no teu sistema e depois lá passar as informações, lembrar que a cada 24 horas tem que atualizar
uma informação no sistema, lembrar de dar alta, porque senão o paciente não consegue internar na outra instituição. São vários impactos que podem ocorrer aí que não teriam se tivesse um sistema integrado. Por isso, a importância da integração para realmente as informações percorrerem toda a trajetória do cuidado do paciente sem que isso impacte na assistência pela equipe. Gostaria mais uma vez de agradecer, Jorge, pela oportunidade e estamos à disposição também aqui na Regulação de Porto Alegre e qualquer apoio ou informação que necessitem, eu me coloco à disposição. Então, obrigado ao Jorge Osório e à Secretaria Municipal de Saúde, que também liberou o Jorge para esse momento, para fazer a apresentação. Obrigado também para a Clarice, né, da Procempa, pelo apoio aí na questão do webinar. E queria agradecer novamente os apoiadores do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Porto Alegre, o CONCET, a Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes Religiosos e Filantrópicos do Rio Grande do Sul, e o Sindiospo, o Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre. E agradecer a todos que participaram nesse webinar e esperamos todos em um próximo evento. Obrigado. Obrigado.